Será que você realmente aprendeu aquele conteúdo que você estudou semana passada, mês passado, ou há 2 meses? Você sabe que diagnosticar aprendizagem é essencial para você ser aprovado ou aprovada no seu vestibular, no Enem ou no seu concurso público. Por quê? Você não pode descobrir somente na hora da prova se você sabe ou não sabe aquele conteúdo. Então, testes que vão diagnosticar se você sabe ou não sabe são essenciais na sua aprovação. Entretanto, existem muitos testes, muitas estratégias que, infelizmente, a maior parte dos estudantes usam que enganam, que causam uma ilusão, que a neurociência chama de ilusão de competência ou ilusão de aprendizagem. Será que você está usando essas estratégias e está se iludindo? Então, nesse vídeo eu vou te explicar isso. Isso é essencial para a sua aprovação. Então, bora lá! Então, bora lá! Eu sou o Prof. Rafa, aqui do Química no Detalhe. Eu ajudo muitos e muitos estudantes todos os anos a conquistarem a sua aprovação. E nesse vídeo eu quero te dar uma informação valiosa para que o seu ano termine em aprovação. Para que você não fique se iludindo durante o ano com estratégias erradas de diagnosticar a sua aprendizagem. Então, vamos lá! Curte esse vídeo aqui, tá? Curte, é bem importante você colocar para o YouTube entender e entregar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que também estão estudando para o vestibular, por exemplo, porque eles podem estar usando a estratégia errada para diagnosticar a aprendizagem. Então, olha só. Primeiro teste, vamos dar uma olhada lá. Primeira estratégia, se ela é correta ou não. Terminou uma aula de um dado conteúdo e aí, depois da aula, você resolve fazer exercícios, questões sobre a aula. Pergunta: isso é um diagnóstico de aprendizagem? A resposta é não. Não é. Quando você faz exercícios, questões, logo após a aula, do tema da aula, é como se você estivesse colando. Porque como você acabou de assistir a aula, aquele conteúdo está na sua memória de trabalho. Ele está ali, pronto. Você consegue acessar ele rapidamente. É como se estivesse fazendo questões com consulta. Porque você acabou de ver a aula, então se você está acertando os exercícios, isso não é uma prova que você realmente sabe. Por quê? Você está acessando a memória de trabalho, que é a memória do momento, a memória do dia. Então, quer dizer, exercícios logo após a aula não diagnosticam a sua aprendizagem. Por quê? Porque é como se você estivesse estudando, fazendo questões com consulta. E isso aí não serve para diagnosticar a aprendizagem. As questões que você faz logo após a aula, elas são relativamente importantes, mas não para dizer se você aprendeu. Elas têm duas funções. Terminou a aula, foi fazer questões, não está acertando nenhuma, quer dizer que você não compreendeu nada da aula. 2. Os exercícios logo após a aula, eles também servem para você melhorar a organização. O professor deu várias informações, aí você fala, peraí, então vamos começar o exercício de cálculo estequiométrico. Então primeiro eu vou lá montar a reação, aí o professor falou que tem que balancear, agora eu vou identificar as duas substâncias que ele está comparando. Então o exercício logo após a aula, ele também serve para você organizar a compreensão do conhecimento, daquele conteúdo que você viu. Mas não é a fase de diagnosticar a aprendizagem. Então, vamos lá. Professor, exercício logo após a aula pode ser feito? Pode. Mas lembre-se que ele não diz se você aprendeu. Ele só ajuda a melhorar a sua organização da compreensão daquele conteúdo. Beleza? Então tá. Então veja, questões logo após a aula não servem para mostrar se você aprendeu ou não. Segundo teste, segunda estratégia para verificar se você aprendeu ou não o conteúdo. Vamos lá. Então, digamos que passou lá uma semana, um mês que você teve um dado conteúdo e você vai revisar aquele conteúdo lá. Aí você separa umas questões, lê a teoria primeiro e aí vai para as questões. Estratégia boa ou ruim para diagnosticar a aprendizagem? Péssima! Por quê, professor? Parece muito com fazer questões logo após a aula. Porque se você vai fazer questões sobre um dado assunto, você precisa diagnosticar se você aprendeu ou não sem consulta. Se você, antes de fazer as questões, você lê a teoria, você acabou de trazer aquilo para sua memória de trabalho, ou seja, você acabou de fazer uma cola, e aí você vai fazer as questões. Logo, você está fazendo as questões
com cola, com consulta. E aí você não está verificando de fato se você aprendeu aquele conteúdo ou não. Porque o que é aprender? É você bater o olho numa questão, já identificar qual é o conteúdo, saber o método de resolução daquele conteúdo e saber fazer a hora que você quiser. Então, puxa lá uma questão. Ah, essa questão aqui é de eletrólise. Ah, beleza. Tá perguntando como é que faz eletrólise mesmo? Ah, o ânion oxida e vira molécula diatômica. Ah, então o produto é esse. Tum! Método de resolução e consegui fazer na hora que eu queria. Isso é aprender. Tá? Então, olha só. Se você, quando vai revisar, primeiro lê a teoria e na sequência faz questões, isso não serve para dizer se você aprendeu ou não. Você pode estar se iludindo. Você lê a teoria, logo depois faz as questões e aí acerta tudo. Você fala, opa, tô mandando bem. Será? Você acabou de colar vendo a teoria? Então a segunda estratégia que você não vai utilizar para diagnosticar a aprendizagem. Ler a teoria para depois fazer questões. Quando você quiser revisar, você vai direto para as questões. É testar o aprendizado sem consulta. Ponto, tá? Então vamos lá. Exercício logo após a aula não vai trazer um diagnóstico da sua aprendizagem, tá? E depois de um mês, uma semana, 2 meses, você lê a teoria para depois fazer questões, também não serve para verificar a aprendizagem, porque você está colando antes das questões, você está se iludindo, o que a neurociência chama de ilusão de competência ou ilusão de aprendizagem. Então, para você ter certeza se você aprendeu ou não, olha o que você vai fazer. Beleza, assistiu a aula. Depois da aula, é interessante que você pegue uma folha em branco e tente repassar aquela aula com os pontos chaves. Aquilo vai fazer um esforço e aí o seu cérebro entende que aquilo é importante. Se você quiser fazer umas 3, 4 questões daquele assunto só para organizar melhor a compreensão e a etapa de resolução, tudo bem. Só que depois de uma semana, depois de um mês, por exemplo, passou lá 10 dias, você fala, agora eu quero retomar aquele assunto que eu estava vendo. Eu quero retomar lá o assunto de propriedades periódicas. Será que eu sei? Então eu vou lá, pego umas 2 questões de propriedades periódicas e resolvo sem consulta, direto. Pá. Beleza. Se eu acertar, é porque eu estou entendendo. Aquele conteúdo saiu da minha memória atual, que é a memória de trabalho, e foi para a memória de longo prazo. E eu preciso ficar mantendo ele na memória de longo prazo. Repetindo questões sobre esse assunto de forma espaçada, tipo a cada um mês, por exemplo. Tá? Depois passa um mês, você fala assim, será que eu sei aquele conteúdo? Você pode ir lá, pegar mais uma questão e fazer sem consulta direto. Se você acertar, está indo bem. Mas o mais legal é se você acertar um conteúdo, acertar uma questão daquele conteúdo, sem ir direto sabendo o que é aquele conteúdo. Como assim, professor? Lista HALP, aqui do Química no Detalhe, que são listas com temas misturados, tá? Que você não sabe qual é o tema de cada questão. Ou provas antigas. Você pega uma prova antiga, de repente você está lá fazendo uma questão, fala, opa, isso aqui, ó, são propriedades periódicas. Eu sei fazer. Aí você faz. Você identificou o assunto no meio de outras questões, você lembrou como que resolve e lembrou na hora que você queria. Logo, você teve certeza que você aprendeu propriedades periódicas. O que você precisa é, de forma espaçada, né, cada vez mais espaçado, retomar aquele assunto, achar ele no meio de questões, identificar ele, lembrar o método de resolução e na hora que você quiser. Quando você faz isso, você tem certeza que você aprendeu. E olha que importante, é somente assim que você vai diagnosticar se você aprendeu ou não um conteúdo. Então, cuidado! Infelizmente, a maior parte dos estudantes faz a ilusão de aprendizagem, ou seja, acessam a teoria e logo depois questões. Isso é ilusão de aprendizagem. Você se sente bem, parece que você está manjando, mas na verdade você não tem certeza de nada. E aí no dia da prova você vai descobrir. Aí você fala, eu ia tão bem no simulado do cursinho, eu ia tão bem naquele assunto em casa e na prova eu errei. Por quê? Porque você não fez um teste correto de aprendizagem. Esse vídeo é espetacular. Concorda? Ele pode salvar o seu ano. Então cuidado para não ser um iludido de aprendizagem. Curtiu o vídeo? Então não esquece aqui de clicar em dar um likezinho, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau! Bora fazer boas estratégias para diagnosticar a aprendizagem. Tchau, tchau!